Vitamina do complexo B que reduz o marcador de risco de infarto. Esse é o metilfolato. Metilfolato é a forma ativa da vitamina B9, que é o ácido fólico. Uma boa parte da população, em torno de 30 a 35% da população, tem uma dificuldade na transformação do ácido fólico, a forma inativa, para o metilfolato, a forma ativa. Isso pode ser testado do ponto de vista genético, para a gente saber se você está dentro dessa população. Mas, para evitar que tenha que ser feito um teste caro, como genético todo mundo, é melhor a gente repor direto o metilfolato, que é a sua forma ativa. Ele vai se relacionar com a homocisteína. Homocisteína é um marcador que aparece no seu exame de sangue, que ele aumenta o risco cardiovascular, porque ele aumenta a oxidação do LDL, né? Uma molécula de colesterol que você já deve conhecer. Então vamos lá. O metilfolato, vamos entender direitinho quais são as ações dele, os benefícios dele e também que a gente não deve utilizar o metilfolato sozinho para abaixar a homocisteína, mas a gente deve usar uma tríade ou um quinteto junto para a gente conseguir abaixar essa homocisteína, e você vai entender isso aqui nesse vídeo, bem como entender as doses. Vamos lá. Para a gente abaixar a homocisteína, a gente geralmente vai utilizar as vitaminas B6, B9 e B12 nas suas formas ativas, metilfolato, piridoxal 5-fosfato e a metilcobalamina. Mas se a gente quer uma ação ainda mais otimizada, a gente vai associar a vitamina B1, tiamina e a vitamina B2, que é a riboflavina. O metilfolato é importante na regulação do humor e no tratamento da depressão. Provavelmente você já ouviu falar no metilfolato em relação a grávidas, que as grávidas usam muito, né, o ácido fólico, mas o ideal seria o metilfolato, para evitar defeitos no tubo neural do feto, do recém-nascido. E aí muitas vezes elas reparam, inclusive, uma melhora do cabelo, um crescimento do cabelo, que é claro que tem efeitos ali dos hormônios na gravidez, mas também tem efeito da suplementação com metilfolato, porque ele também ajuda no crescimento capilar. O metilfolato ele é cofator essencial na metilação de neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Como a gente falou, né, ele vai ter um papel fundamental na redução da homocisteína. Ele vai converter a homocisteína em metionina, prevenindo disfunções endoteliais ali dos vasos, né, das artérias, e o risco cardiovascular, como a gente falou, em relação ao infarto e melhorando essa saúde dos vasos, evitando o infarto. Ele é importante como suporte na fertilidade feminina, essencial para o fechamento do tubo neural e saúde reprodutiva, especialmente em mulheres com a mutação MTHFR, como eu comentei com vocês, prevenindo malformações fetais. Ele é importante na modulação epigenética, participa da doação de grupos metis que influenciam a expressão gênica. Dessa forma, previne o envelhecimento celular, evitando erros, né? Deixando às vezes genes ali que não estão metilados, que estão sendo expostos, transcritos e que não são o melhor para a sua saúde. Então o metilfolato também é fundamental na longevidade. E quais são os mecanismos de ação dele? O metilfolato é a forma biologicamente ativa da vitamina B9, diretamente utilizável pelas células, especialmente, né, por indivíduos com esses polimorfismos do gene MTHFR, participando da metilação do DNA e de proteínas, além de atuar na regeneração da metionina e a partir da homocisteína no ciclo da metionina. Alguns trabalhos mostraram que ele tem eficácia como adjuvante no tratamento da depressão resistente. O metilfolato ele atravessa, né, melhor a barreira encefálica do que o ácido fólico, e ele vai ser indispensável para esses pacientes com mutações do MTHFR, evita os riscos, né, associados ao acúmulo do ácido fólico que não é metabolizado nesses pacientes e a falta, né, do próprio metilfolato na sua forma ativa. Então ele vai ser utilizado em protocolos de fertilidade, vai ser utilizado na neuropsiquiatria e na prevenção de infarto. E quais são as doses que a gente utiliza? No geral, a gente vai utilizar doses em torno de 800 mcg, né? Então é importante ter esse valor mcg, a gente está falando de microgramas. Ele é um ativo que a gente não deve utilizar em pessoas que estão com câncer ativo.
mas isso não significa que ele tem um risco em relação a câncer, apenas a gente não deve utilizar porque ele acaba podendo aumentar a replicação celular. Isso, na verdade, em pessoas sem câncer é benéfico. Se você quer entender quais suplementos você precisa de acordo com os seus sintomas, doenças e se tiver exames de sangue, você precisa conhecer a Supera. De forma gratuita, você poderá participar de uma avaliação rápida que irá te entregar qual é o plano de suplementação personalizado ideal para você. Você poderá ajustar esse plano ideal de acordo com as suas prioridades. Então, encomendar com poucos cliques para que os potes de suplementos possam chegar até você.